Olá, noveleiros! Vocês estão me vendo? Vocês estão ouvindo esse tango no fundo? Sim, esse tango lembra vocês alguma coisa? Lembra, né? A Favorita. E essa lanterna na cara? Te lembra o quê? A morte de Gonçalo, né? Exatamente. Nesse vídeo de hoje nós vamos relembrar um dos maiores sucessos de João Emanuel Carneiro no horário nobre, a novela A Favorita. E se você que está me assistindo agora não vê esse vídeo até o final, eu vou fazer com você igual Flora fez com Marcelo e Gonçalo. Agora, roda a vinheta. Gastar. Olá, noveleiros! Eu comecei esse vídeo hoje um pouquinho diferente, que eu quis brincar com vocês, eu quis me sentir um pouco vilão de novela das 9. E eu resolvi fazer essa brincadeira lembrando da cena da lanterna, né? Que a Flora mata Irene e Lara. E assim ela amedronta Gonçalo, matando Gonçalo. Mas a gente vai falar dessa cena um pouquinho mais lá pra frente. Por enquanto eu queria só relembrar vocês aqui um pouquinho, pra gente poder saber melhor como é que foi essa trama aí, porque tudo aconteceu a partir do momento em que Donatella era casada com Marcelo e Marcelo tinha um caso com Flora, né? Ele deu uns peguinhas ali por fora na Flora e acabou fazendo uma filha, que é a Lara. E aí, muita coisa acontece na novela e que a gente ficou se questionando durante aí uns 60 e poucos capítulos, né? Que foi a grande revelação da vilã. A gente ficava se questionando quem era a vilã de fato. Mas a abertura, na verdade, já entregava isso pra gente. E eu fiquei vendo a abertura da novela pelo menos umas 10 vezes para poder ver se eu conseguia realmente encontrar essa pista aí. E acabei encontrando. Porque, na verdade, quando passou a primeira vez a novela, eu ficava vendo a abertura só prestando atenção mesmo no nome, né? Na ficha técnica dos atores, dos autores, dos diretores. E eu não me ligava muito na estética da abertura em si. Eu sei que já contava uma história ali, mas eu não prestava atenção. Mas tem uma mensagem subliminar na abertura que entregava que Flora era a grande vilã da novela. Se você já assistiu a abertura e não se ligou, pode rever a abertura, que eu vou deixar o link da abertura aqui na descrição do vídeo e você depois vai lá dar uma olhada. O tempo inteiro tem uma divisão de tela com as duas personagens. Uma na cor branca e a outra na cor preta. Que é sempre uma dualidade, né? Ali entre o bem e o mal. O branco representando o bem, o preto representando o mal, a sombra. Então, se você prestar atenção, tem sempre uma divisão ali na vida das duas. Começam as duas brincando brancas, as bonequinhas na mesma cor, daqui a pouco tem uma divisão e as duas já estão maiores, uma preta e uma branca, né? As bonequinhas com uma faixa no meio sempre dividindo. E aí elas começam a cantar e tem a divisão. Elas na cidade grande tem a divisão. Aí entra quem? O Marcelo na jogada, que começa a divisão ali entre as duas também. Depois que tem essa divisão com o Marcelo, a gente percebe que o lado preto da história dá o tiro que mata o Marcelo. E o mesmo lado preto que atirou no Marcelo é que carrega a filha no colo, a Lara. E depois a Lara acaba passando para o lado branco, que é o lado que está a Donatella. Isso aí a gente consegue entender bem. Então assim, eu demorei bastante para ter essa informação, porque a novela já tem aí bastante tempo, bota aí o quê? Uns 11 anos, né? 10, 11 anos da Favorita. E eu particularmente eu não lembrava de jeito nenhum dessa circunstância, né, da abertura. E realmente, de fato, eu vi hoje que isso aconteceu. Então assim, se você puder assistir depois, dá uma olhada lá que você vai ver exatamente esse momento, né, que a bonequinha preta acaba atirando no homem que está ali na cena da abertura. Isso aí é uma coisa bem interessante também, porque na verdade é uma mensagem subliminar. Se você presta atenção realmente na abertura, você consegue identificar. Porque o lado que mata é o lado que está com a criança. E quem que teve o filho? A Flora. Então é uma coisa para a gente poder sacar, uma mensagem subliminar na abertura. E realmente a gente só vai perceber isso depois. É uma coisa que está muito clara. E voltando aí para esse grande boom que foi a novela, né? Essa revolução que teve aí em mostrar duas personagens dúbias e na verdade o telespectador não saber quem é a vilã e quem é a mocinha, isso aí foi uma coisa que o autor quis brincar com o público. Só que ele, quando convidou as atrizes para fazer, ele já tinha falado para elas o que seria a história. Elas já sabiam exatamente o que acontecia, o que iria acontecer. Elas precisavam dessa informação para poder fazer a construção
das suas personagens. E isso funcionou de forma bem legal. Tanto que as atrizes ficavam, a maior parte do tempo, quando davam entrevistas, elas sempre escorregavam dizendo que não sabiam ainda quem seria a vilã. Que o João Emanuel Carneiro tinha dito que só ia escolher quem era a vilã no decorrer da novela. Que ele queria ver a química entre as personagens, queria ver a química entre o público, mas na verdade ele já sabia muito bem o que ele ia fazer. E aí, quando aconteceu essa cena que foi fantástica, por volta ali do capítulo 60 a 70 que aconteceu, eu não me lembro exatamente o número do capítulo, mas se você que está me assistindo agora lembra exatamente qual foi o número do capítulo, comenta aqui embaixo no vídeo para eu poder ficar sabendo depois, que eu procurei e não achei, tá bom? Então assim, a cena foi construída de uma forma muito bem feita, porque tem três níveis a novela. O primeiro nível é a Flora assassina, 18 anos presa, e ela sai da cadeia, todo mundo julgando ela, e ela consegue reverter a situação e fazer com que o Salvatore testemunhasse contra a Donatella. Isso aí já deixou a Donatella como a grande culpada. E aí as coisas começaram a virar para o lado da Flora. Só que o único que não acreditava de jeito nenhum na Flora era o pai dela, e com toda a razão. Nesse meio tempo, a Donatella foi ganhando ali o status da culpada pela morte do Marcelo. E aí, nesse capítulo grandioso, Donatella fica desesperada porque começa a ser chamada de assassina. Ela pega uma arma e vai atrás de Flora. Ela chega até o cinema onde Flora está, persegue ela, leva ela até o carro e as duas saem dali num duelo louco. Flora dirigindo o carro e Donatella o tempo todo com uma arma apontada ameaçando a Flora. E ainda obriga a Flora a cantar Que Beijinho Doce Que Ele Tem. E aí, nesse tempo todo que ela está ameaçando, a atriz, no caso a personagem Donatella, né, a Cláudia Raia arrasou na cena também. Ela dá grandes indícios ali de que ela realmente é a vilã, a grande vilã da novela. Só que aí quando ela para o carro, que tem aquele duelo, aquele embate, né, um embate inesquecível entre as duas, que ela ameaça que ela bota a arma no peito da Flora, a Flora pega a arma, levanta e fala: "Tira, você não tem coragem, você não é assassina", né? Então, essa aí foi a grande revelação. E a partir dessa revelação, teve um flashback para poder contar ali um pouco do passado das duas. E esse flashback também ele foi bem, digamos assim, comentado na época, porque a Globo divulgava algumas imagens, né, com um ator que seria o suposto Marcelo, e no dia do flashback real colocaram Flávio Tolesani. Quem não lembra do Flávio Tolesani é aquele modelo viciado da novela Verdades Secretas e que fez também o delegado pedófilo em Um Outro Lado do Paraíso. Ele foi o Marcelo em A Favorita, ele que levou os tiros da Flora. Então muitas pessoas questionaram que esse flashback colocaram Flávio Tolesani no lugar do outro cara que tinha sido divulgado, pegaram a Donatella e a Flora e colocaram lá com a aparência dos tempos atuais, né? Não teve uma caracterização, não teve atrizes diferentes fazendo, foi a própria Cláudia Raia e a própria Patrícia Pilar que fizeram a cena, e muitas pessoas questionaram, falando que foi uma falha na produção. Mas eu acredito que não tenha sido uma falha na produção não, deve ter sido feito de propósito mesmo. E uma outra coisa também que questionaram na produção é que na sequência, após a morte do Marcelo, a prisão da Flora e o enterro do Marcelo, no enterro do Marcelo, a Lara, a menina que fazia a Lara de 3 anos, tinha olhos castanhos. E Mariana Ximenes tem aquele bilhão azul que todo mundo conhece. Então algumas pessoas sempre vão questionar algumas situações assim, mas eu particularmente eu passo batido e eu vou fundo, eu mergulho na emoção, na sensação. Então a novela se divide nessas 3 etapas, né? O momento em que Flora sai, que ela consegue reverter o jogo. Depois tem um segundo momento aí que acontece essa revelação para o público de que realmente a Flora é a vilã. Junto disso vem a prisão da Donatella, porque a Flora consegue armar tudo e ela mata o Salvatore com a arma da Donatella. E isso acaba ferrando mais ainda a Donatella. E aí o terceiro momento é a prisão da mocinha. E consequentemente, com a prisão de Donatella, a família do Gonçalo fica toda na mão da Flora. Porque ela se passa de boazinha, todo mundo passa a acreditar nela, a Lara ainda fica com uma desconfiança ali, o pai da Flora desconfia o tempo todo, o Silveirinha se passa para o lado da Flora, o Dodge se passa para o lado da Flora, e ela consegue conquistar a família do Gonçalo. E a partir daí a vida da família começa a virar um inferno, porque a Flora consegue de fato dominar toda a situação, e conforme eu falei com vocês aqui no começo do vídeo, com aquela lanterninha,
ela arma toda uma situação com sangue, né, com sangue de boi, fingindo que tinha matado a Irene e a Lara. Nisso, o Gonçalo passa mal e ela pega os remédios dele e joga fora. Ela não entrega os remédios dele e ele morre. E ela depois, em seguida, limpa tudo com silveirinha e aí faz a cínica, faz a sonsa para poder passar a perna na família. E para poder fazer esse vídeo aqui, eu tive que rever alguns capítulos de A Favorita. Inclusive, esse capítulo da revelação é uma sequência grande, com outros ganchos também importantes na novela. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você tiver interesse de assistir, assista. Eu já fiquei sabendo aí que a novela já se encontra no catálogo do Globoplay. Eu vou até procurar direitinho para poder dar uma olhada. E acho que eu vou começar a assistir a novela. E acho que a partir desse capítulo que eu assisti, que o link vai ficar aqui na descrição, que eu peguei no YouTube, a partir desse capítulo acho que eu entendi um pouco por que A Favorita não passa no horário do Vale a Pena Ver de Novo. A novela é uma novela muito pesada, é uma novela adulta, é uma novela séria, sabe? Então acho que por esse motivo ela não passa no horário do Vale a Pena Ver de Novo. Ela poderia estar aí no lugar de Fina Estampa, com certeza ia ser sucesso absoluto. Mas não fizeram isso, né? Colocaram Fina Estampa. Então, assim, para quem quer assistir, acho que somente no Globoplay mesmo, eu não conheço nenhum outro site que transmita, não. Então, assim, é uma novela pesada, é uma novela muito boa. E, ó, eu confesso para vocês que a gente começa a assistir e não dá vontade de parar. Então, acho que o grande mal na vida da Flora, ela atribui a Donatella. O término da carreira, a morte ela ter matado o Marcelo, ela atribui tudo na conta da Donatella. E ela, na verdade, queria ser a Donatella. E quando ela tenta se esforçar um pouquinho, não consegue. Então, esse capítulo da grande revelação aí, né, da Favorita, que a novela não começou muito bem. O público, acho que não digeriu muito essa novidade do João Emanuel Carneiro, porque não tinha um casal, né, um casal tema, não tinha o mocinha para que fosse feita uma torcida logo inicial ali, para todo mundo ficar naquela expectativa de quem vai ficar com quem. Tinham duas mulheres, né, uma falando que era inocente e a outra falando que era inocente. Então teve esse tipo de situação que o público não aceitou muito bem. Tanto que no começo da novela os índices não eram muito bons não. Mesmo porque a Record batia de frente ali com os Mutantes na época. E a Record fazia em média 20 pontos, 21 pontos de Ibope. Quando teve a reviravolta, a Favorita marcou 46 pontos de média na Grande São Paulo com esse capítulo da revelação. E aí a novela começou a dar uma disparada na audiência. E a Record, dos seus 20, 21 pontos, passou a fazer 13. Então são coisas assim realmente que é pra gente relembrar, pra gente ver o poder da teledramaturgia, né? O poder de uma história bem contada. E a minha intenção com esse vídeo foi relembrar aí esse capítulo, essa virada de capítulo da novela, que fazia com que a novela realmente mexesse com as nossas emoções e mexe até hoje, quando a gente para ver assim um pouquinho, acaba mexendo um pouco com a gente. E fica aí a minha lembrança desse capítulo que foi um marco na teledramaturgia brasileira. Eu não lembro muito bem qual foi o capítulo, eu não sei se foi o 60, eu sei que isso ia acontecer um pouco mais adiante. Eu lembro que na época esse capítulo, né, bombástico, aconteceria por volta do capítulo 70, do capítulo 80. Só que como a audiência não estava respondendo de acordo com o que eles queriam, o João Emanuel Carneiro teve que antecipar a revelação. E eu acho que foi um tiro certo, foi um tiro muito certo, porque a partir daí a novela deslanchou. Então, assim, eu fico muito emocionado quando eu vejo a novela de novo, porque tem tantas cenas boas, sabe? A história realmente é muito boa, a direção é muito boa, a direção do Ricardo Odiston, que eu fico falando dele sempre aqui. A direção da novela é muito boa, a trilha sonora também é muito boa. É muito suspense, acho que é muito suspense. E, novamente eu falo, é por isso que não passa, não vale a pena ver de novo. A novela não é para os fracos. Então fica aí a minha lembrança sobre a novela A Favorita, dessa reviravolta de capítulo, né? Que eu não me lembro muito bem se foi no capítulo 60. Se você lembra, comenta aqui embaixo para mim. Eu procurei, eu não encontrei essa informação. Mas se você lembra se foi o capítulo 60, 61, 62, 63, 65, comenta aqui embaixo para mim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês assistam também o link que eu vou deixar aqui, ó. Assistam o capítulo completo. Tem uma brincadeira no final do capítulo que eles congelam a cara da Donatella e fazem uma versão final de capítulo Avenida Brasil com A Favorita. Então é muito interessante. Gostaram desse vídeo? Comentem, curtem, compartilhem esse vídeo. Não é inscrito? Se inscreva no canal, ative o sininho. Fique atento porque toda quarta-feira eu entro com vocês ao vivo para a gente poder bater aquele papinho na nossa live semanal. E toda sexta-feira tem vídeo gravado aqui no canal. Fui!
gostosa.